Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir da perspectiva bíblica, através da cosmovisão bíblica. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, missões e cosmovisão cristã. Para debater o tema conosco, nós temos como convidado o pastor Gerson Martins, que é missionário do Palavra da Vida. Como debatedor, pastor Rodrigo Gonçalves, da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Como sempre, nós vamos iniciar o nosso programa com um versículo bíblico, que encontra-se lá em Mateus 28, 18 a 20. Diz o seguinte: então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Bom, pastor Gerson, eu quero te agradecer, primeiro pela tua generosidade. Você que está tão próximo da gente aqui em Benevides, aqui no Palavra da Vida. Eu quero começar te perguntando, para quem está nos assistindo, para quem nunca ouviu falar, o que é missões? O que missões tem a ver com cosmovisão bíblica? Ok. Olá, pessoal, tudo bem? Com o pastor de Sou Gerson. Vamos falar um pouquinho, então, sobre missões, primeiramente, né? Missões é uma palavra extra-bíblica, né? A gente sabe disso. Então, não tem a palavra missões na Bíblia, ou missionários, né? Mas missões é claramente uma teologia, um ensino bíblico, né? Nós vemos isso já em Gênesis 3,15, quando ali Deus faz, então, o plano da promessa de que, através do filho da mulher, então, os pecados seriam perdoados, né? Então, Deus já, ali no Éden, traça uma rota de redenção, ou de restauração daquelas homens, daquelas mulheres que estariam perdidos. E Deus, então, vai trabalhando nisso, e Abraão, ali, então, Gênesis 12, ele apresenta como ele vai fazer isso, e através de um povo. E aí, então, Gênesis 12, então, Gênesis 3, Gênesis 12, e durante todo o Antigo Testamento, principalmente em Jesus, nós vemos, então, esse caminho, esse caminhar de Deus em direção aos povos, né? Então, não em direção a um povo específico, não somente a Israel, mas a todos os povos, todas as nações. Quando você lê Salmos, isso fica claro para vocês, né? Em Salmos 98, Salmos 100, esse direcionamento de Deus, de pegar o seu povo e falar, olha, eu quero ser glorificado e adorado em todos os povos. E Mateus 28 diz isso, e de fazer discípulos de todas as nações. Então, isso é parte da missão de Deus. Deus está em missão. O que é a missão? Então, a missão de Deus é esse trabalho de Deus. Quando eu falo trabalho, na parte boa do trabalho, né? Deus trabalha. Então, Deus trabalha, Deus soberanamente está indo em resgate aos povos não alcançados. Jesus diz que ele morreu por pessoas de todas as tribos, todas as línguas, de todas as raças. Então, essa é a missão de Deus Pai, é ir em direção aos povos não alcançados. A missão de Jesus, então, foi morrer por esses povos, morrer por pessoas de todos os povos, né? E através dele, através da mensagem da cruz, pessoas se converterem, aí é o papel do Espírito Santo. E o papel da igreja, então, é ser essa voz, a proclamação de quem vai levar essa missão do Pai, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo em direção aos povos que ainda ou nada ouviram falar do Evangelho. Então, missões é mais ou menos isso, é esse resgate, esse trabalho de Deus. Indo para a segunda pergunta, então, como é essa cosmovisão? Como que missões entram dentro da cosmovisão bíblica? Né? Cosmovisão, então, gosto de definir, eu acho que vocês já definiram aqui algumas vezes, provavelmente, né? Que é esse óculos, né? A lente que nós usamos, né? O óculos que você usa determina como você vai enxergar. Se você tem um óculos ruim, você vai enxergar de forma ruim. Se você tem um óculos bom, você vai enxergar de maneira boa, né? Então, cada um tem o seu óculos, cada um tem a sua cosmovisão, o jeito de enxergar as coisas. E quando nós, então, se convertemos, a cosmovisão bíblica, nós entendemos que é a cosmovisão de Cristo, é como Cristo enxergava as coisas. Ele foi o exemplo perfeito. Então, eu entendo que todos nós temos
através do Espírito Santo, nos capacitando para isso, esse direcionamento de como olharmos para coisas, né, para as coisas, ao amor ao próximo e tudo mais, né? Para a cultura, para a política. Esse, na verdade, é a nossa tentativa, né? De como enxergar as coisas como Jesus enxergaria. Essa é a cosmovisão. Então, quando missões entra nisso, eu gosto de pensar que ele vai te trazer, então, o propósito de igreja. Ele vai te trazer o propósito do cristão, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais, talvez, depois do Perspectivas, que é um curso internacional, mas ele vai te mostrar isso, de como você, cristão, na sua igreja local, servindo ali, você vai se entender como um cristão global. Essa é a ideia, né? Tipo, então, não somente pensando na sua comunidade, e é importante você pensar na sua comunidade, mas como pensar naquele 1/3 da população mundial que nunca ouviu falar de Jesus. Então, quando você entende missões, entende seu papel, a sua vocação, o seu chamado, para que você foi chamado, para que você existe, para que a igreja existe, então isso vai mudar a sua cosmovisão. Na verdade, não mudar, porque você já tem uma cosmovisão bíblica cristã, mas vai te fazer também olhar para fora de si, olhar para fora das 4 paredes e ver ainda uma tarefa inacabada que foi nos deixada como igreja. Então, eu entendo que, para começar aí mais ou menos esse roteiro que a gente vai seguir. Muito bem, eu vou convidar a participar conosco o pastor Rodrigo, da Igreja Batista Missionária. Pastor Rodrigo, você tem total liberdade de fazer um comentário, fazer uma pergunta. Muito bom aí de falar o exemplo da cosmovisão como óculos, né? Falar de missões. Olhando essa cosmovisão bíblica, a ideia de pegar esse óculos que de repente possa estar sujo ou desfocado quando a igreja não lembra de missões e colocar de novo no eixo, para lembrar de novo de missões como algo muito importante da igreja, até porque nós não queremos propagar o que a Bíblia diz, então tem povos que ainda não vivem de maneira bíblica, e esses povos precisam. Então, indo por essa caminhada e lembrando esses povos não alcançados, eu perguntar aí para o Gerson, para a gente caminhar, como que numa outra cultura, um missionário que se sentiu chamado por Deus, vai para uma outra cultura, como que esse missionário vai identificar o que daquela cultura está de acordo com a visão bíblica e o que não está de acordo com a visão bíblica, sabendo que as culturas, cada uma vai ter a sua especificidade, né? Como lidar com aquilo que é realmente parte da cultura sem ferir a Bíblia e como lidar com aquilo que realmente a gente pode dizer que aquilo que já existe na cultura faz parte do reino de Deus? Ok, boa pergunta. A boa pergunta é que, na verdade, o pastor Rodrigo ele também teve experiência entre os indígenas, né? Então ele também pode complementar essa experiência aqui, né? Bem, dentro essa diversidade de cultura, então eu sou de Curitiba e eu vim aqui para Pará, né? Então eu tenho lembro que um tempo atrás para mim foi um choque cultural tremendo, muita diferença, né? Mas assim, eu não tenho uma vivência dentro de um campo transcultural, ou seja, implantando uma igreja na África, coisa assim. Então, mas eu tenho muitos contatos de muita gente que eu conversei e que eu estudei também sobre, né? Mas assim, eu convido aí para vocês que quer se aprofundar nisso, né? Tem o Fator Melquisedeque, que é um livro fantástico sobre isso, né? Mas existem literaturas e filmes também que te ajudam muito nessa questão de cosmovisão bíblica e uma cultura que ainda não recebeu o evangelho. Mas bem, então, quando nós chegamos numa cultura, nós temos que entender, e isso também tem algumas visões, né? Que Deus é o Senhor da cultura. Isso é a primeira coisa que nós temos que entender. Nem tudo na cultura é lícito, né? Então, nós temos algumas, por exemplo, nós temos na cultura do Brasil coisas que são lícitas e coisas que não são lícitas. Por exemplo, nós temos hospitalidade. Hospitalidade é um fator bíblico, é um padrão bíblico. Então, o brasileiro ele é conhecido como alguém que é receptivo. Isso é legal, né? Mas há outras questões, como talvez um apelo à sexualidade, outra coisa no tipo, que talvez a Bíblia vai condenar isso. Então, é uma cultura brasileira, e nessa cultura nós vamos ter os valores cristãos e os valores não cristãos. Quando o missionário chega no campo, ele vai se deparar com isso. O que será que nessa cultura é um fator bíblico, é um valor bíblico, e o que não é um valor bíblico?
e nem sempre vai estar tão mastigadinho assim, tão fácil. Vai chegar uma lista para você, vai falar, olha, esse tipo de música aqui não é de Jesus e esse tipo de música é de Jesus. Então, por exemplo, é muito complicado. Nós temos dentro de missões uma arte, não arte não, uma ciência que estuda etnomusicologia. O que estuda etnomusicologia? A etnomusicologia estuda o seguinte, são pessoas que fazem mestrado, doutorado, especializações na parte de música. Então, o que eles fazem? Eles vão para tribos indígenas, um amigo meu chamado Eber Negrão fez isso aqui no Pará, tá? Fez um pouquinho isso no Pará, fazia em outros lugares. Mas qual que é a ideia? É pegar a musicalidade da tribo e ensinar o próprio povo, naquela musicalidade daquela tribo, a criar letras cristãs. Então, ao invés de pegar aquela musicalidade, o estilo de cultura, né, talvez do tambor, algum tipo assim, e falar assim, gente, isso aqui é do diabo, joga fora, não serve mais, esconde, eles usam essa musicalidade para criar hinos cristãos. Então, eles transformam a arte, isso o Huckmark vai falar muito bem, outros na parte ali depois pós-reforma vai dizer muito sobre isso, mas de que esse conceito de que nós acreditamos que Cristo está acima da cultura e que o evangelho, e Ronaldo Lidório fala muito isso, ele é supracultural, ou seja, o evangelho está acima da cultura. E há muita coisa na cultura que Cristo, praticamente tudo, ele pode redimir, né? Ele pode trazer coisas novas. Deus, nós acreditamos que Cristo, quando ele fez ali o trabalho na cruz, ele fez o trabalho completo, né? Atos 15 é o exemplo disso, né? Pode ver que a igreja de Jerusalém ali não fechou o evangelho para os gentios. Ele falou, olha, o evangelho é para os gentios. Claro que tem uma regrinha aqui ou outra, mas o evangelho é para vocês. Vivam o evangelho de Cristo, mas da forma de vocês. Então, você percebe que dentro da própria cultura, dentro das culturas, há um fator Melquisedeque, agora você vai querer ler o livro, né? Há sinais da redenção de Cristo em todas as culturas. A gente tem que achar quais são esses fatores bíblicos, né? Então, o primeiro conselho que eu daria é não vá sendo professor, né? Se você está em uma outra cultura, passe uns 2, 3 anos entendendo a cultura primeiramente. E para isso você vai precisar de bons estudos, tá? Você vai precisar de antropologia, de cosmovisão, que a gente está falando aqui, de aulas sobre isso, para você não chegar lá e demonizar todas as coisas, e às vezes são coisas que são bíblicas, né? Ou que a Bíblia necessariamente não proíbe. Então, é um jogo de cintura que precisa ser feito com muita sabedoria. Eu não posso dar algum exemplo na prática, talvez alguns exemplos que eu falei sobre música, né? Mas talvez até o próprio Rodrigo, de alguma experiência, de alguma coisa que ele viu de alguma tribo, que talvez aquele para alguns seria meio estranho, mas que eles usam aquilo para a glória de Deus. Então eu não vejo um problema. Então o primeiro ponto que eu queria dizer é não identifique primeiramente. Chegue como aluno, aprenda primeiro, ouça, veja tudo aquilo, e com o estudo bíblico e com o discipulado da pessoa da própria cultura, eles mesmos vão identificar o que é lícito e o que não é lícito, tá? Então, quando você chega numa cultura para plantar uma igreja, você vai discipular. E o trabalho do Espírito Santo vai fazer com que a pessoa compreenda se aquilo é bíblico ou não. Entendeu? Isso também é dependência do Espírito Santo. Mostrar para a pessoa, olha, o que você está fazendo aqui é parte da sua cultura, né? Mas você acha certo isso ou você acha errado? Sabe? Jogar os questionamentos para as pessoas da própria cultura. Também isso é muito importante. Então, acho que é mais ou menos nesse caminho aí. Dar um passo para trás, não chegar sendo professor de uma cultura nova, mas também deixar que o próprio discipulado e o próprio desenvolvimento da vida cristã em santificação vai mostrar para a pessoa daquela cultura se aquilo que ela faz é certo ou não. Isso até hoje no Brasil a gente não consegue discernir. Tem coisas, por exemplo, pode jogar na loteria? Tem coisas no Brasil que a gente ainda tem alguns questionamentos que faz parte da nossa cultura e que a gente não fechou, né? Então, tem muita coisa envolvida. É muito tempo, 10 anos, 20 anos trabalhando numa cultura nova para você conseguir responder todas essas perguntas, geralmente, né? Mas é o caminho inicial que eu daria aí. Eu quero fazer uma pergunta para os dois aqui. Nós ainda temos aí por volta de uns 3 a 4 minutinhos. Talvez a gente não esgote essa pergunta. Mas antes de fazer a pergunta, só fazer um comentário para quem está nos assistindo. Por exemplo, é muito fácil a gente identificar algumas coisas que são erradas
dentro da perspectiva bíblica. Por exemplo, infanticídio. Infanticídio é uma prática que vem diminuindo, mas muito comum em algumas etnias indígenas. Outra prática, por exemplo, que é muito comum no estado do Pará, se você for para o Marajó, por exemplo, é culturalmente aceitável a pedofilia. Você abusar sexualmente menores de idade. Inclusive, algumas famílias acabam, em função até do seu nível de pobreza, utilizando as suas crianças até como uma fonte de renda, achando que isso é natural, que isso é normal. E a Bíblia vai justamente mostrar que não é. Outras coisas, realmente, a gente precisa ter um pouco mais de discernimento. Inclusive, é interessante que até mesmo dentro das nossas igrejas cristãs, muitos evangélicos, protestantes, inclusive de muito tempo de convertido, ainda fazem práticas, muitas vezes culturalmente antibíblicas. Sim, então, o jeitinho brasileiro é uma cultura. Exatamente. O jeitinho brasileiro, e nem todo mundo é contra, assim. Às vezes é contra, mas chega no dia a dia e começa a fazer o jeitinho brasileiro. Então, é bem interessante. Muitas vezes a igreja deixa de discipular a sociedade e passa a ser discipulada pela sociedade, né? Dairon Miller, Landa Cooper falam muito sobre isso. Eu queria ouvir dos dois, aproveitando, nós temos aí por volta de 2 minutos e meio, 3 minutos, então eu queria começar com o pastor Rodrigo, depois, se não der nesse bloco, eu queria te ouvir, Gerson, no próximo bloco. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, proibiu a entrada de missionários evangélicos em tribos indígenas. Entre outros assuntos, para não descaracterizar a cultura desse povo. Como é que vocês... Eu queria começar com o pastor Rodrigo, porque o pastor Rodrigo teve uma experiência, né, como missionário numa tribo indígena. Rodrigo, como é que tu vê essa ação do Supremo Tribunal Federal brasileiro? Eu vejo como uma decisão complicada, né, difícil, muito autoritária, por causa da liberdade de credo que a Constituição coloca. Nós temos uma liberdade de credo que alcança também os indígenas. Eu tive a experiência, né, de não conseguir voltar para a tribo por conta de uma determinação há uns anos atrás. Houve, né, um caso que seria um infanticídio, que uma missionária da Jocum roubou uma criança. Acho que, enfim, o Brasil todo conheceu. Nesse período, era justamente o período que eu tinha entrado na tribo. Então, eu saí da tribo para ir para uma cidade próxima, para a cidade de Faro, que é fronteira para o Amazonas. E quando a gente quis retornar, a gente não pôde mais, porque tinha saído uma determinação naquele período. A gente não tinha nada a ver com aquele caso. Eu nem conhecia pessoalmente a missionária. Mas quando eles determinaram, foi semelhante agora. Foi uma determinação geral para todos os missionários. E eu, infelizmente, tive que voltar, não pude mais ir para a tribo outra vez. Foi nesse período que eu acabei parando de fazer esses trabalhos, porque passou muito tempo sem os missionários poderem voltar. Justamente com aquela desculpa, tá catequizando, é a forma como eles falam, vão catequizar os indígenas, porque de fato tem trechos da cultura que precisam ser transformados. A gente vai achar normal o infanticídio, o assassinato, a gente vai achar isso porque a cultura deles a gente não pode mexer. Pastor Rodrigo, um minuto para a gente terminar. Ok, então eles foram muito autoritários, tiraram a liberdade dos indígenas de ouvirem o evangelho e de optarem se querem o evangelho ou não. Muito bem, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco e eu quero voltar no segundo bloco com esse tema. Eu vou botar um pouquinho mais de pimenta nessa discussão, porque é um tema polêmico que vem ganhando as mídias, as discussões acadêmicas, teológicas, filosóficas, políticas. Foi uma ação do Partido dos Trabalhadores que foi acatada pelo ministro Barroso. E realmente isso gerou uma discussão pública sobre o tema. Nós voltamos em menos de 2 minutos, é rapidinho, não desligue, não mude o canal. Muito bem, nós voltamos para o nosso segundo bloco do programa Versão Cristã, hoje debatendo o tema das missões e cosmovisão cristã. E nós terminamos o bloco passado falando da decisão do ministro Barroso, uma decisão monocrática acatando um pedido do Partido dos Trabalhadores, se proibia a entrada de missionários evangélicos em tribos indígenas. Eu queria voltar com o pastor Gerson, queria ouvir o pastor Gerson, e eu queria, só para contextualizar um pouco mais essa discussão, eu sou professor da Universidade Federal do Pará,
E a gente vê muito essa discussão do ponto de vista antropológico, que deve ser proibido a entrada de missionários cristãos para não descaracterizar, para não mudar a cultura dos indígenas. E eu vejo que nós somos de uma sociedade que, no fundo, nós somos de uma cultura híbrida, né? Nós somos resultado da hibridização cultural de séculos. Nós somos uma formação. Quem é o brasileiro hoje, se não é uma mistura do português, do negro, do indígena, etc. Qual é a tua opinião, Gerson, sobre essa ideia de se preservar a cultura do índio, se deixar a cultura do índio intacta e de se proibir a entrada de missionários cristãos, católicos ou evangélicos nas aldeias indígenas? Ok, uma pergunta bem polêmica, então eu preciso ser bem sábio da minha resposta. Eu acredito que essa entrevista está indo para um canal aberto, né? Então, acredito que todo mundo vai poder ouvir, e talvez até não cristãos vão estar ouvindo o que eu estou dizendo aqui agora. Eu quero dizer, primeiramente, para quem está ouvindo, que é entendível, dá para se entender o decreto pensando numa pessoa que não é cristã. Mas eu não concordo. Vou falar por quê. Por que se entende? Porque há muito relato realmente de missionários que fizeram um péssimo trabalho, tá? Isso tanto evangélico quanto católico. Então, assim, há histórias negativas que a pessoa pode chegar para você e vai dizer assim, olha, chegou um pastor lá e pegou todo o dinheiro dos indígenas. Realmente aconteceu, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, há pastores maus e há pastores bons. Há missionários maus, há missionários bons. Há policiais maus, policiais bons. Há políticos bons, há políticos maus. E dentro do mundo de missões, infelizmente, acontece também, tá? Mas, historicamente falando, igual o Eduardo falou, essa mistura, né? Igual você falou, o Brasil já é essa mistura. O que seria do Brasil sem a igreja evangélica? Sem os missionários que vieram há 200, 300 anos atrás, que alfabetizaram muita gente, né? Então, assim, quando você olha para o lado negativo, somente pelo lado negativo da história, você realmente vai ter que parar tudo. Você vai ter que deixar de existir, vai ter que deixar um monte de coisa para acontecer. Mas eu particularmente conheço diversas histórias de aldeias que foram transformadas pelo evangelho. E se você tirar o missionário de lá hoje, você vai dar uma quebra gigantesca na tribo indígena. Por quê? Porque a tribo se consolidou tanto com o missionário, de uma intimidade, de irmandade com esses missionários, de missionários que largaram tudo na Inglaterra, Suíça, Estados Unidos, vieram para cá com 20 anos de idade e que querem morrer em solo brasileiro por amor às tribos indígenas. Então, assim, esse tipo de história positiva a gente não tem como jogar no lixo. Na verdade, a gente tem que olhar para essas histórias positivas. Então, assim, quando tem um decreto desse sentido, quando você tem um decreto desse, você está jogando no lixo muita coisa boa que tem acontecido. De muito missionário sincero, muito missionário que por amor a Jesus e por amor à sua causa e por amor ao evangelho fazem aquilo de todo o coração. Eles não vão lá para acabar com tudo, para pegar dinheiro. Não vão. Tem gente que dá a sua vida realmente para que vidas sejam transformadas, que a gente falou ali, né? Dessa morte de criança, de recém-nascidos, né? E de pessoas, né? E de tantas histórias de missionários que pegaram essa criança que seria morta e essa criança hoje está viva, tem uma vida, não tem nenhuma maldição sobre essa criança. Então, assim, missionário é uma esperança, às vezes, para uma tribo que está totalmente perdida, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui claro para vocês. E isso tudo tem a ver com aquela cosmovisão, né? De não vou mexer no homem, porque o homem tem um valor em si, então se a cultura é daquele jeito, ela vai permanecer naquele jeito para sempre. Isso é ruim, isso é muito ruim, né? Porque a gente cresce, a gente amadurece, a gente muda estilo de vida, né? Por exemplo, Palavra da Vida tem uma base lá em Tocatiara, em Manaus. Não é indígena, mas são ribeirinhos. E eu estou mais perto desse universo dos ribeirinhos aqui. Tem uma comunidade lá chamada Vila Abacaxis. Há 30 anos atrás, essa Vila Abacaxis era infestada de pessoas alcoólatras
de pessoas com... Assim, a cidade era extremamente suja, prostituição, a questão do abuso de criança era muito forte também. Isso era, e infelizmente, isso dentro das comunidades ribeirinhas também é uma cultura, né? Da questão da prostituição, às vezes, do menor, né? E quando os missionários chegaram lá e pregaram o evangelho, a comunidade se transformou. Virou uma outra comunidade. Você vê uma comunidade extremamente limpa. Uma comunidade onde boa parte da comunidade frequenta a igreja que tem plantada lá. E a questão de morte, de questão de alcoólatras, diminuiu drasticamente. Drasticamente. É uma outra comunidade. Tem gente que conhecia a comunidade antes e a comunidade agora. E isso tem em muitos lugares no mundo, em tribos indígenas, entre os ribeirinhos, porque é o trabalho missionário que faz isso. Às vezes é o trabalho missionário que leva saúde, é o trabalho missionário que leva alimentação. Então, assim, esse lado, no caso do decreto, esqueceu. Até mesmo que não seja nem propriamente o evangelho, mas toda a assistência, pelo menos, que o missionário está levando, tem muito missionário que é boa gente, que tem boa intenção e que faz isso por amor a Jesus. Então eu falo que realmente muitas tribos serão, não serão, deixarão de ser abençoadas, né? A gente pode usar esse termo, quando se tirarem os missionários das aldeias, né? Então, todo mundo sabe que eles precisam de uma transformação, eles precisam de esperança, assim como nós precisávamos. E alguém chegou e falou do evangelho pra gente. Então, por que eles não podem ouvir? Muito bem, queria chamar o pastor Rodrigo para a conversa. Verdade. Isso que o Gerson falou tem total fundamento, né? A gente leu agora há pouco tempo, a gente leu inclusive juntos, né, o livro, a biografia do Cameron Townsend, em que ele explica como ele levantou de novo uma cultura que estava se acabando na Guatemala, uma cultura indígena, que, inclusive, o governo local, naquele período, acho que foi nos anos 30, se eu não me engano, 40, em que o governo tinha decidido em acabar com a língua indígena, o governo daquele país. E um missionário americano, Cameron Townsend, foi até lá, fez um trabalho de valorização daquela cultura, catalogou a língua só tinha oral, ele conseguiu formular essa gramática da língua, e levantou de novo aquela cultura para não se acabar. Isso é um exemplo de muitos outros que a organização que ele fundou fez de valorização de culturas, de missionários que foram até tribos, a comunidades primitivas e não deixou a cultura se perder. Aliás, Rodrigo, só fazendo um comentário em cima da tua intervenção, isso acontece em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Você Sim. tem várias línguas indígenas brasileiras que se tornaram preservadas em função do missionário ter traduzido a Bíblia para a língua do indígena. Eu posso comentar um pouco mais sobre isso? Já vai falar também? É o seguinte, só para quem está em casa entender também. Eu fiz 4 anos de um seminário para missões. Existem agências missionárias que recebem esses candidatos a missionários. Para eu ir para uma tribo indígena, por exemplo, muitas agências não me receberiam com os 4 anos de formação. Eu teria que fazer mais 2 específicos de antropologia e cultura e linguística. Ou seja, eu teria que, no mínimo, só que ter 6 anos de estudo para poder entrar numa tribo. E fora, dependendo da agência que eu for candidato, que vai me levar para uma tribo, eu teria que ter mais alguns treinamentos, talvez mais 1 ano. Ou seja, para um missionário, muitas agências, eu teria que ter em torno de 7 anos de preparo para entrar numa cultura. Então, assim, existe gente cuidadosa fazendo isso. E tradução da Bíblia, por exemplo, é uma ferramenta de alfabetização gigantesca dentro das línguas indígenas. Tem muitas línguas indígenas que não têm nenhum tipo de... não tem letras, é só oral. O missionário chega lá, cria o idioma, né, a escrita, ensina eles a lerem e escreverem no seu próprio idioma e junta ainda com a Bíblia, né? Então, assim, quando o governo faz isso, né, ele está jogando fora todo esse trabalho, né, de especialização, de antropologia. O missionário não está chegando lá, né, muitos deles, né, não estão chegando lá e vamos mudar tudo. Não. Existe um estudo, existem agências sérias,
bem comprometidas, né, com o evangelho, com a causa de Cristo e com o Estado também, né? E realmente esse estudo só valoriza a cultura, né, de manter a cultura, né? E essa é a ideia de todos os treinamentos. Então, escrever a língua que muitos missionários fazem é uma ferramenta gigantesca para a preservação da cultura. A gente sabe que a grande maioria das línguas existentes hoje, que tem a gramática hoje, foi um trabalho feito por missionários. Se eu não me engano, os antropólogos só começaram a fazer esse trabalho dos anos 80 para cá. Antes disso, os registros de chegar em comunidades primitivas e fazer uma organização de uma gramática eram todas de missionários. As línguas brasileiras todinhas foram missionários que organizaram as línguas indígenas. Missionários que vieram para cá, que lutaram, que gastaram uma grande parte da sua vida, até porque você fazer um trabalho de organizar uma gramática de uma língua não é um negócio que tu faz em 2 meses, 3 meses. São anos de trabalho, sem falar dos anos de estudo para se preparar, como o pastor Gerson colocou aí, essa preparação que não é simples, é bem complicada. Muito bem, eu queria, nós temos ainda mais uns 5 minutinhos nesse bloco, queria perguntar para o pastor Gerson sobre a importância da igreja local apoiar as missões transculturais. Eu tenho visto ultimamente, por exemplo, eu sei que o Palavra da Vida tem um eixo muito forte nisso. Eu sei que a igreja do pastor Rodrigo participa, a própria igreja Primeiro Amor tem apoiado missionários em alguns países ao redor do mundo, mas eu vejo que isso tem se perdido em algumas igrejas. Essa ideia de enviar missionários para fora, para outras culturas, tem se perdido. Qual é a importância da igreja local apoiar e continuar apoiando esse trabalho? Nossa, você entrou no assunto aí que a gente podia fazer uma live só disso, né? Bem, alguns fatores que levariam uma igreja a não olhar mais para o trabalho transcultural. Primeiramente, finanças. Nós estamos atravessando uma parte bem complicada. E, financeiramente, manter um missionário no campo transcultural é caro. Muito caro. Então, isso já desanima uma igreja. Manter um missionário. Vamos enviar um missionário para uma aldeia lá no norte do Brasil. Quanto ele precisa? Ele vai precisar em torno de uns R$8.000 por mês. Porque a comida dele vem do avião, que faz o translado de toda a comida. Então, assim, é uma logística. E o segundo motivo é que o tent makers, ou seja, que é os fazedores de tendas, que são aqueles, que é o estilo que é bíblico, tá? Que é um estilo de missionário onde você é profissional e missionário ao mesmo tempo. Então, isso tem ganhado grande força. Então, quando um candidato na sua igreja chega assim, pastor, eu quero ser missionário na África. Primeiro que ele vai ganhar algumas perguntas. Ele vai perguntar, e a faculdade? Às vezes, cadê a sua estabilidade financeira? Sua família? Mas, às vezes a própria igreja vai criar um laço, vai criar tantas perguntas que o vocacionado já vai olhar vai dizer assim, eu acho que eu não quero mais, né? Mas também ele vai dizer assim, cara, mas você não pode ser missionário onde você está, né? Então, é uma outra pergunta que muitas igrejas levantam. Quando a gente olha em Atos 1:8, a gente vai perceber, então, que vocês receberão, diz lá, né? Vocês receberão um poder que vem do alto, o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria e nos confins da terra. Perceba que a palavra é tanto, né? Tanto Jerusalém, tanto Judeia, tanto Samaria, quanto Jerusalém. Quando o texto diz ali, diz então essa compreensão global da missão de Deus. Então a igreja, sim, ela deve se preocupar com a sua igreja local. Ela deve se preocupar com o cara que está ali dormindo na rua. Esse trabalho da ação social é muito importante também, né? Os próprios ribeirinhos que estão aqui do lado. Por exemplo, um dado muito interessante aqui, vai para os cristãos aí principalmente, né? Igrejas aqui. Existem comunidades ribeirinhas a 1 hora de Belém, sem nenhum acesso ao evangelho. Comunidades ribeirinhas com pessoas que não têm nenhuma igreja. Nem católica, nada. Não tem, né? Então, assim, você já tem os não alcançados, o trabalho transcultural, aqui 1 hora de nós. Não é tão difícil achar, né?
Então... Aliás, você tem dentro da cidade de Belém, né? Sim. Quando você pega, por exemplo, grupos de indígenas venezuelanos que com vêm certeza. para Belém, esses indígenas muitas vezes não estão sendo alcançados pelo evangelho. Sim, com certeza, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, numa dessas comunidades, né? Quando eu cheguei da tribo, querendo fazer um trabalho, continuar a fazer um trabalho missionário, a gente achou uma comunidade ribeirinha chamada Jutuba, que é Caminho de Cutijuba, em que a única igreja evangélica da localidade, a única igreja daquela localidade estava fechada há 12 anos. Então, a gente foi para lá, eu e a minha esposa, recém-casados, e trabalhamos 2 anos com a plantação daquela igreja naquele local, e, para a misericórdia de Deus, tivemos êxito naquele lugar, deixamos uma congregação. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso segundo bloco. O tema está tão gostoso, tão agradável, que dá vontade de continuar, mas eu peço que você não desligue sua televisão. São só 2 minutinhos, nós já voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã, conversando hoje sobre missões. Muito bem, nós voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir da perspectiva bíblica. E hoje nós estamos falando sobre missões e cosmovisão cristã. Estamos aqui com o nosso querido pastor Rodrigo Gonçalves, da Igreja Batista Missionária da Amazônia, e com o nosso entrevistado, o pastor Gerson Martins, do Palavra da Vida. Gerson, eu quero voltar contigo, para quem está nos assistindo e nunca ouviu falar no Palavra da Vida. O que é o Palavra da Vida? Aonde está localizado o Palavra da Vida? E eu sei que vocês têm um curso no Palavra da Vida, que fica aqui em Benevides, na região metropolitana de Belém, que trata especificamente sobre a preparação para missões, que é o curso Perspectivas. Qual é a importância desse curso para a igreja, para a formação de missionários por parte da igreja? Ok, vai ser uma honra falar sobre isso também. Bem, Palavra da Vida tem mais de 60 países aí, e nós temos aqui alguns polos no Brasil, né? Os maiores são ali em São Paulo, em Atibaia, em Recife, né, ali dentro de Pernambuco, mais perto de Recife, e temos aqui em Benevides, da onde eu estou falando, né? Então temos o Palavra da Vida aqui também. Então, o Palavra da Vida, ele é mais conhecido pelo acampamento, com juventude, né? Que é o mais se ouve falar dos acampamentos, né? Mas aqui no PV Norte nós temos o IMPV, que é o Instituto Missionário Palavra da Vida, que eu trabalho, né? Que é um instituto de formação de pastores e missionários, né? Então temos cursos de 1 ano, que é o curso do Projeto Marcos, que a gente pode até desenvolver mais depois. Curso de 2 anos de formação missionária, curso de 3 anos e 4 anos. Então, tem um seminário que acontece aqui. Então, para quem quer uma formação mais avançada de missões, tem os cursos do próprio IMPV. O curso do Perspectivas, então, ele é um movimento à parte do PV Norte, tá? Ele é um movimento que eu faço parte, né, pessoalmente, do Perspectivas, da equipe executiva, mas não é um curso do IMPV. Mas nós oferecemos o curso aqui no IMPV também, né? E temos boas novidades aí que a gente vai contar, que vai aí para Belém esse curso também. Mas, então, o curso Perspectivas, o Rodrigo, por favor, mostra o livro ali, temos o livro do curso, o Rodrigo, né? Mostrar e vai ter que falar alguma coisa para aparecer na câmera. Ok. Tá aqui o livro para todos conhecerem um pouquinho, um livro fino, rápido de ler, né? Mas ok, obrigado, Rodrigo. Esse é o livro, então, do curso. Tem ali vários artigos de missões e teológicos, né? Mas o curso, então, ele é, igual eu falei, o movimento Perspectivas, ele é um guarda-chuva. E o curso Perspectivas, então, ele é ele está debaixo desse guarda-chuva. Esse curso, então, eles são 12 encontros. E ele vai te dar a perspectiva bíblica, histórica, cultural e estratégica, tá? Então, você vai sair desse curso com essas 4 visões sobre missões. E esse curso, então, está acontecendo no Brasil agora de forma online, tá? Então, já iniciou esse curso já no começo do semestre. Mas nesse sábado vai começar o curso presencial aqui no PV Norte, no Palavra da Vida em Benevides. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre missões, a parte introdutória de missões, os 12 encontros, eles vão acontecer em 3 sábados, no dia 16, 30 e 13 de novembro.
Então começa nesse sábado já, o Perspectivas. 16 de outubro, 16 de outubro, 30 de outubro e 13 de novembro, tá? Aí você tem as informações nas redes sociais do Palavra da Vida, tá? Ou tem o Perspectivas Norte, que você pode seguir no Facebook e no Instagram. E tem o Perspectivas Brasil também, que você pode seguir. Mas também nas redes sociais do IMPV, você também tem algumas informações lá sobre o curso, tá? Então, são 3 sábados, em vez de 12 encontros, os 12 encontros acontecerão em 3 sábados. E aí você pode ter essas informações lá. Então, é um curso, assim, que por onde passa a cosmovisão bíblica sobre missões muda completamente. Muda completamente. Assim, o seu discernimento de quem você é dentro do reino, qual é a sua parte dentro do reino de Deus, qual o papel da igreja, qual o papel, né? Qual o nosso papel dentro do reino de Deus. Isso que o Perspectivas tenta te mostrar. Então, e a partir do ano que vem, estamos querendo, então, começar o curso presencial também. Esse curso no sábado é presencial, tá? Que eu falei. Mas no ano que vem também estamos indo em direção a Belém, pelo menos 1 ou 2 igrejas aí para a região de Belém. Muito bem, pastor Rodrigo. Olha, eu diria, sem dúvida, que o Perspectivas é o melhor curso de missões para uma pessoa de igreja local entender missões de uma forma bem ampla e fazendo da sua casa o curso, ou se for presencial, no lugar perto de você. Eu incentivo todo mundo a participar e entender de maneira bem ampla tudo isso. Mas vamos lá, vamos continuar com o nosso bate-papo, voltar para alguns temas interessantes. Bom, nós temos ainda mais da metade do nosso terceiro e último bloco. Falamos um pouco da importância das missões transculturais, da gente levar o evangelho. Nós somos chamados a exercer um mandato cultural, impactando e transformando sociedades. Mas eu quero puxar, no final desse nosso programa, uma outra discussão que eu acho muito interessante. Daria um programa inteiro, mas eu quero convidar vocês dois a rapidamente falarem sobre isso, porque a gente acha que fazer missão é ir para a África, é ir para a Janela 1040, é ir para uma tribo indígena, e muitas vezes nós esquecemos que nós, muitas vezes, podemos fazer missões na nossa cidade. Aliás, a cosmovisão bíblica nos ensina isso. Nós somos chamados, vocacionados a sermos agentes de transformação social. E quando nós, como engenheiro, arquiteto, dentista, policial, motorista de aplicativo, nós fazemos aquilo que nós fazemos como um ministério, como um chamado, como uma vocação, nós estamos sendo missionários do Evangelho. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da missão também que nós atuamos no nosso dia a dia, onde nós estamos inseridos na sociedade. Começar com o pastor Rodrigo e depois o pastor Gerson. Bom, essa questão de falar de missões usando suas profissões, né, é o que alguns estão dizendo que seria uma quarta onda de missões, né? Um cristão que pega esse entendimento de que ele é um missionário de fato, de que ele não é apenas uma pessoa que passa por algum lugar do mundo, mas que ele está em algum lugar com uma perspectiva específica de ser luz. Até o texto, né, eu acho muito interessante a versão NVI de Mateus, capítulo 5, verso 14, que vai dizer que um cristão está no lugar apropriado, o lugar certo, para iluminar toda a casa. Ele é uma luz do mundo que vai ser colocada no lugar devido. E quando ele é colocado no lugar devido, a gente entende que o local que cada cristão está, dentro da profissão que ele exerce, ele está ali para ser uma luz, e todo lugar que está em trevas precisa de uma luz. Aí a gente começa a ver que existem muitas profissões que estão caminhando em trevas, e que os cristãos não transformam nada do local onde eles estão, porque eles não entenderam que eles estão lá com um propósito missionário, um propósito de transformação de uma cultura em algum lugar. Numa empresa privada, num órgão público, numa escola. Imagina só se todo cristão pega esse pensamento missionário e diz, não, lá naquela escola onde eu sou professor, eu vou ser um missionário, não vou perder oportunidades. Imagina se o político assume um cargo com esse pensamento. Ali naquele lugar, naquela Câmara de Vereadores, eu sou um missionário. E eu não vou perder oportunidade de trazer os elementos bíblicos para dentro da minha fala. Então,
Dentro disso aí, cada profissão pode ser muito bem valorizada para isso. Isso que a gente está falando aqui da nossa cidade. Mas imagina só uma pessoa com uma mente global, olhando um país que, de repente, está com o evangelho frio, um país que não é alcançado, e ele usa a profissão dele para ele chegar nessa nação, e nessa nação ele começar um grupo numa casa que, de repente, pode terminar sendo uma igreja, ou até ir para organizar, para ajudar, para reforçar uma igreja local. Tem um rápido testemunho de um jogador de futebol chamado Tavares, que eu conheci lá na Eslovênia. Um testemunho extraordinário. Ele foi para lá como jogador de futebol. Só que ele chegou numa cidade, a cidade de Maribor, e ele não achou uma igreja para congregar. Não tinha. Imagina uma cidade que não tem igreja. Aí ele falou para o pastor local, para o pastor dele aqui no Brasil: pastor, e agora, o que eu faço? O pastor orientou ele: você vai fazer alguma coisa, você vai pregar aí. Aí a esposa do Tavares disse: olha, nós não vamos desviar, nós vamos fazer esse pequeno grupo que o pastor falou. Reuniu pessoas na casa, dava o lanchinho e pregava o evangelho. Pois, em 12 anos de trabalho, é uma congregação local com 100 membros, dentro da Europa. E tudo começou ele indo para lá como um profissional, mas que em dado momento, ele com a esposa entenderam que na cabeça deles foi uma mudança de chave: eu não estou aqui para nada. Uma mudança de chave de que existia um entendimento missionário e que eles poderiam fazer alguma coisa naquela nação, e a Eslovênia está na lista dos não alcançados, porque tem 0,8% de cristãos. Então, quantas vezes a nossa profissão, essa mente global, a nossa profissão poderia ser a grande chave para a gente chegar e pregar o evangelho em outro local, mas essa cabeça não precisa a gente ter apenas quando sai daqui. Um cristão verdadeiro tem essa mente missionária em todo lugar onde ele chega. Gerson. Ok. Não, o Rodrigo já falou tudo, né? Mas, realmente, imagine se todo cristão tivesse essa mentalidade de ser bênção, né? Aí eu queria puxar para a Cosmovisão, né? Até uma mensagem que eu preguei lá na igreja do Rodrigo sobre Abraão, e ele define quem nós somos. Abraão é um excelente personagem para nos mostrar quem nós somos dentro da missão de Deus, né? Perceba que Abraão nunca foi chamado para fazer algo, né? Abraão sai da tua terra, da tua parentela e planta uma igreja. Não é isso que Abraão foi chamado, né? Abraão sai da tua terra, da tua parentela e cria um projeto. Não. Abraão foi chamado para ser bênção, né? Através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, quando Abraão entende a sua identidade, quem ele é dentro do reino, isso é automático. Nós não fazemos missões no sentido de que como se fosse um departamento da nossa vida, né? Agora eu estou fazendo missões, agora eu estou orando. Missões é um estilo de vida, tá? O que é um estilo de vida missionário? É um estilo de vida que olha sempre para aquele que não ouviu o evangelho. Isso é um estilo. E a partir do momento que você é bênção, que você se entende como bênção, né? Como um canal de bênção de Deus, né? Que através de você a sua casa pode ser abençoada, que através de você a sua profissão pode ser abençoada, o seu trabalho, aquele teu ambiente de trabalho chatíssimo que você não quer mais ir para lá, pode ser abençoado através de você. E através de você também, igual a gente falou, indo para outras culturas, outras nacionalidades. E aí isso seria os missionários, né? Mas sim, então tem os missionários dentro da sua igreja local, ali convivendo com seus não cristãos, né? Que normalmente é isso, né? Um cristão não vivendo entre os não cristãos. Cristo nos chamou para isso, né? Como ovelhas para o meio de lobos, né? E então esses missionários também que se entendem como bênção, mas eles vão para uma outra cultura. Então esses são os apóstolos, né? O termo bíblico que são enviados pela igreja. Então é nesse sentido, eu acredito que uma pessoa que não faz missões aonde ela está, ela não entendeu ainda a sua identidade. Ela não entendeu para que Cristo chamou ela. E a partir do momento que Cristo chama para a salvação, ele chama também para a missão, independente de onde você está. Ou seja, todo cristão tem um mandato cultural, né?
Todo cristão tem um mandato cultural. Nós somos chamados a impactar e transformar sociedades. A gente começa impactando a nossa família, as nossas organizações, as nossas escolas, as nossas empresas, o ambiente, a nossa rua, o nosso bairro. Quando a gente vê, a gente está impactando a nossa cidade e a nossa nação, né? Sim, então, com certeza. Quem não consegue ser um missionário onde está, não vai ser missionário em outro lugar. Uhum. Isso aí é um ponto muito importante para a gente lembrar. Muito bem, com isso a gente está encerrando o nosso programa de hoje. Eu queria, só antes de encerrar o programa, Gerson, para quem quiser conhecer o Palavra da Vida, como é que faz para ter acesso aos cursos? Tem um projeto Marcos ali, que é um projeto que, se eu não me engano, ele é voltado para o público universitário, não é isso? Isso. Pré ou pós-universitário, né? Gente, a primeira coisa, o Palavra da Vida aqui, ele tem alguns eventos, né, que acontecem durante o ano, e agora, se Deus quiser, pós-pandemia, as coisas estão voltando ao normal, né? A primeira coisa é seguir as redes sociais. Seguir as redes sociais do PV Norte, tá lá. Agora, a Palavra da Vida Pará. A gente está usando o termo aqui específico de Benevides, Palavra da Vida Pará, né? E MPV Pará também. Então, a primeira coisa é ficar ligado nas redes sociais para saber o que está acontecendo aqui, né? Então, tem acampamento, tem escola, tem várias coisas acontecendo por aqui. E muitos desses eventos são abertos, né? Praticamente todos são abertos. Então, se você quer conhecer, tem os cursos e tudo mais lá no site, também tem bastante coisa. Mas no Instagram ali você já vai ter um bom norte. O curso Projeto Marcos, então, é um curso do primeiro ano. É o curso de entrada aqui para o seminário, que ele é voltado para o jovem ali em torno de 18, 19 anos, 17, 19 anos, que antes de entrar numa faculdade, ele quer ter um respaldo bíblico. Ele quer amadurecer a sua fé e a sua vida cristã. Então ele vem para cá, passa um ano com a gente e depois retorna para a faculdade, né? Então, ou tem gente que faz faculdade e vem para cá também, mas o Projeto Marcos é um curso muito interessante para quem quer alicerçar mais da sua fé, sua vida cristã, sua vida de oração, vida de comunhão. E estamos aqui todo ano, abrimos vagas e para o ano que vem, já 2022, já estão abertas. Muito bem, esse foi o nosso programa Versão Cristã de hoje. E nós recebemos aqui o pastor Rodrigo Gonçalves, da Igreja Batista Missionária da Amazônia, e o pastor Gerson Martins, do Palavra da Vida. E nós vamos terminar o programa de hoje por onde nós começamos, lendo o texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, entre os versículos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Ou seja, há um mandato cultural e nós somos missionários enviados para justamente proclamar e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e nós aguardamos vocês, se Deus assim o permitir, na próxima quinta-feira.